Olá, meus amigos. Este tutorial tem por finalidade tirar dúvida sobre como construir uma tabela de distribuição de frequência. Tá? Então, para isso eu vou construir uma tabela de distribuição de frequência a partir de um exercício onde foi feito um levantamento com 80 pacientes. O levantamento das suas alturas. Tá? E eu preciso colocar isso em forma de distribuição de frequência. Primeiro vem aquela situação, por onde eu inicio. Por isso eu coloquei aqui a primeira situação. Eu preciso saber quantos termos tem, quantos dados tem, quantos números nós temos. Nesse caso nós temos 80 valores. Segunda situação, no caso o primeiro passo. Qual que é o número de classes? Classes popularmente conhecido como linha de tabela. Quantas linhas a minha tabela terá? Particularmente, se nem em sala de aula utilizar a chamada regra de Strubel. O que diz essa regra? É só você colocar na fórmula 1 mais 3,33 vezes o logaritmo da quantidade de termo e você terá qual o número de linha. Nesse caso, fiz o processo, olha aqui no mouse, 1 igual a 1 mais 3,33 vezes logaritmo da coluna aqui, ó, da célula N2, que está o número 80, significa uma resposta em 7,33, arredondando 7 linhas. Já coloquei aqui embaixo. Então eu tenho 7 linhas. Ok, tudo bem. Então isso eu já sei. Eu tenho 7 linhas. E daí? Agora, a partir do momento que eu tenho as linhas, o que eu faço? A partir do momento que você tem linha, você sabe que você tem uma amplitude, uma distância que vai do menor até o maior número. Em toda distribuição de frequência existe isso. E a missão que eu tenho é colocar essa distância em 7 linhas. Essa distância ela vai do 1,56, que é o da menor altura, até a minha maior altura, que nesse caso é 1,89. A pessoa mais alta é 1,89 m e a pessoa mais baixa 1,56 m. Isso quer dizer que eu tenho então um intervalo para cada classe que vai o maior menos o menor dividido para 7 linhas. E eu descobri esse valor, que deu 0,0471 para cada classe. O que isso significa na prática? Que a primeira classe ela vai dos 1,56 mais 0,0471. Resposta será 1,6071. Não é que seja muito tranquilo, porque com o F4 você consegue fixar. Então, como esse valor vai ser fixo, sempre você vai somar o anterior a ele. Então, por exemplo, aqui eu repeti o valor e peguei ele e somei o valor daqui. Então, como isso é comum, eu simplesmente copiei e colei a fórmula do primeiro. Tá vendo? Ok. E o meu valor aqui, final do meu limite superior ao limite inferior, limite superior de cada classe. O limite superior da última classe, ou seja, o maior valor, necessariamente precisará ser igual ao maior valor da distribuição, o maior dado da distribuição. O maior dado da nossa distribuição é 1,89. Olha lá. E o maior dado da nossa distribuição de frequência aqui é 1,89. Legal? Agora, já que eu tenho a distribuição de frequência, eu preciso colocar a frequência. Quantos dados possui cada uma dessas classes? Quantos dados nós temos ou quantas pessoas têm
entre 1,56 m e aproximadamente 1,60 m. Eu vou lá, eu coloquei em cores diferentes para que vocês entendessem. E como eu irei enviar, deixarei disponível essa tabela para vocês estudarem. Então, observam, ó, a mesma cor. Então, do 1,50 até 1,60, eu tenho então 5 dados. Da mesma forma aqui, do 1,6071 até o 1,6543, nós temos 13 dados. Tá aqui em cores diferentes, então não vou ficar repetindo, mas o mais importante, a soma de todos os dados terá como resultado obrigatoriamente o número de termos. Afinal, só tem 80 dados, a frequência minha precisa ser de 80. Beleza, frequência acumulada. E essa frequência acumulada, o que tem gente que acha que em frequência acumulada não acumula nada. A realidade é a seguinte: na primeira circunstância, no primeiro valor, de fato não existe acúmulo. Agora, no segundo valor, existe o acúmulo do anterior. Então, nesse caso, se eu pensar numa dívida do primeiro mês que eu não pago, a dívida continua sendo aquela do primeiro mês. Agora, se eu deixo de pagar do primeiro e a do segundo mês, existe um acúmulo de dívida. E é esse o conceito de frequência acumulada. Na primeira classe não existe acúmulo. Agora, na segunda, já existe o acúmulo. Como que eu descubro então, pessoal, professor, se a minha frequência está batendo, está certo? Na frequência absoluta não teve que ser 80 dados. Na frequência acumulada, a minha sétima classe vai obrigatoriamente terá o valor de 80 também nesse caso. Por quê? O que significa isso 80? Que eu tenho 80 valores que vão até 1,89. O que significa esse 36? O que significa esse 36? Que eu tenho 36 pessoas que nessa distribuição de dados que tem até 1,70 m. Então, uma forma de você ter o valor direto, do mesmo jeito que eu tenho, são 69 pessoas que nessa distribuição de frequência medem até 1,79 m. Essa é a interpretação para esses valores. Frequência relativa. Próxima coluna. Frequência relativa sempre é um problema. Por que sempre é um problema? Porque a pessoa não sabe do que se trata. Quando eu falo de relatividade, de relativo na estatística, eu estou falando necessariamente de percentual. E não é diferente. Percentual do que? Eu tenho quantos dados, quantas pessoas que medem de 1,56 até 1,60? Eu tenho 5 pessoas. 5 pessoas de quanto? 5 pessoas de 80. Então isso significa quanto em percentual? 6,25. Pode fazer, se for a fórmula, tá aqui, ó. Tá aqui a fórmula. Então, eu simplesmente fiz 5 dividido por 80, depois 13 dividido por 80, que deu 16,25, depois 18 dividido por 80, que deu 22,5%. O que significa isso? Que 22,5% das pessoas nessa distribuição tem entre 1,65 m e 1,70 m. Legal. Então, a soma da frequência, como eu disse em percentual, terá que ser obrigatoriamente 100%. Se você deixar em número, aqui, por exemplo, na primeira classe, você vai ter 0,0625. Tá? E aqui a somatória será 1, porque 1 é o seu valor numérico de 100%. 1 corresponde ao total. Então, 10 centavos, 10%, a décima parte. E assim por diante. A frequência relativa acumulada segue o mesmo padrão da frequência acumulada comum. Na primeira classe não acumula nada, na segunda eu acumulo. O que significa, por exemplo, que 45% das pessoas dos 80
das 80 pessoas entrevistadas tem altura de até 1,70 m. Essa é a informação que está clara nessa distribuição de dados. Ok? Muito obrigado. Então vamos lá. Próximo passo, bem rapidinho. Espero que vocês revisam depois para minha aula. Eu enviarei para vocês uma quantidade pequena de exercícios para vocês treinarem. Eu passo em cima do mouse aqui, o dedo vai estar o texto do que eu quero que vocês construam. Mas para vocês construir, precisarão entender um próximo conteúdo, que é o diagrama de Pareto. Para alguns parece coisa de outro mundo. Muito usado na logística, muito usado na administração, e é esse diagrama que nós iremos aprender a fazer agora. Tá ok? Muito obrigado.